E na escola, como é que foi a sua vida? Olha, na escola não foi muito fácil. Eu diria que até a minha sexta série, que seria atualmente o sétimo ano, eu acho, ainda me confundo com isso, mas até o meu sétimo ano, eu tive uma vida assim, mais ou menos tranquila. Eu era um garoto nerd que sentava na frente e ficava estudando. Só que aí, a partir da minha sexta série, eu acho que eu comecei a ser um pouco mais afeminado, digamos assim, a voz mais fina e tudo mais, e eu sofri muito bullying por conta disso. Então era, o viadinho, não sei o quê, levava tapa na cabeça, me trancavam no banheiro. Isso foi um inferno da minha sexta série até o meu primeiro ano do ensino médio, que foi quando eu conheci o professor, né, que eu falei no início da conversa. E aí, por conta dele, eu comecei a gostar mais de política, mas eu também comecei a estudar mais. É porque eu tinha parado de estudar, tinha parado de ser meio nerd e ficava só no canto da sala, Ficou meio revoltos, meio assim? excluído, meio revolto. E aí, no ensino médio, eu voltei a ser um bom aluno, digamos assim. E aí eu parei de sofrer o bullying porque os alunos passaram a me respeitar. Até para eu ajudar eles no trabalho e tudo mais. E aí eu acho que eu parei de sofrer bullying muito por conta disso no ensino médio. Mas fora esse período, a minha vida foi um pouco complicada. Pode contar mais. Por que foi complicada a sua vida? Olha, eu acho que primeiro por conta da sexualidade, né? Já naquela época eu tinha a impressão de que eu era gay, mas eu não conseguia assumir para mim mesmo. Ah, os alunos eram bem cruéis nesse sentido por conta disso. E eu não conseguia fazer amigos, né? Eu não conseguia. Inclusive, nessa época, eu virei muito fã de uma série que eu acompanhei até o final, depois foi Dr. House, porque Adorava. porque era um personagem também que não tinha amigos, que era meio excluído, só que ele era um fodão e tal, cacete, a quatro. Então, na época, eu criei a imagem de que ser excluído e não ter amigos não necessariamente seria algo ruim, que talvez aquele seria o meu caminho mesmo, e que eu poderia ser fodão daquele jeito. Então, eu acabei me excluindo mais ainda e meio que criando uma armadura, né, para não ter amigos, para não me expor sentimentalmente. Isso acabou me distanciando, inclusive, da minha família naquele período, né? Então, acho que foi bem triste, assim, né, essa fase da Poxa, minha vida. deve ter sido muito difícil mesmo, porque você já não tinha muita conversa em casa, né? É, E aí, sem amigos. E tanto tempo sofrendo bullying, tipo, os professores, as pessoas na escola, responsáveis, ninguém e faz algo sobre, né. ou finge que não vê, o que ou são tão alheios assim à realidade que acontece que uma Então, criança fica, porque você era criança ainda, né? Ali a fase pré-adolescência, da sexta até sim, sexta, o quê? Foram 4 anos. foram 4 anos. 4 anos sofrendo bullying, sem ter com quem conversar sobre isso. Eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, mas eu só fui entender depois de adulto, né? Porque eu fui fazer, como eu faço história, eu tive que fazer estágio com professores para saber como é a vida em sala de aula e tudo mais. E aí, um dos meus estágios foi em escola pública. Um dos poucos que eu fiz foi em escola pública. E é realmente muito difícil você ser um professor de escola pública, tendo que trabalhar em várias escolas e geralmente com turmas no período da manhã, da tarde e da noite ainda. E aí eu entendi que simplesmente não tem como você gravar a realidade de todos os alunos. É impossível, simplesmente impossível. Porque você tem salas com 35, 40 alunos, são umas 5 aulas por período que você tem que dar, 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Aí é numa escola particular, a outra é pública, etc. E aí eu fui entender, só aí eu entendi que talvez os professores nunca tivessem percebido que eu estivesse passando por bullying por 4 anos seguidos, porque nenhum deles, na época, dava aula só naquela escola e se dedicava só àqueles alunos, entendeu?
Então, eu acho que foi isso. Agora, em contrapartida, tem uma outra história interessante, que aí já é na pré-escola, né? Bem antes, quando eu tinha 6 anos. Que foi, eu diria, o primeiro episódio de racismo que eu sofri. Na sexta-feira, os alunos eles tinham que levar o brinquedo para brincar no pátio com os coleguinhas e tal. E era uma das primeiras semanas de aula, assim. Aí eu levei o meu brinquedo, que era um Jeep azul. Me lembro até, eu adorava aquele Jeep. E aí todos os alunos saíram e eu fui sair também para brincar. E aí ficou um aluno na sala, um aluno branco. Daniel, o nome dele. E aí ele pegou e falou, mas você vai brincar com a gente também? Eu falei, vou, qual que é o problema? E ele disse, não, meus pais não vão deixar. Aí eu, mas por quê? Não, porque eles dizem que as crianças pretinhas igual a você roubam os nossos brinquedos. E eu não posso brincar com você. E ele virou e foi embora. E aí, naquele momento, eu lembro que eu comecei a chorar, né? Falei, meu Deus, ele não quer brincar comigo por conta da minha cor. E aí eu fiquei olhando pra minha pele, meio que, De repente, sabe, só nesse querendo... momento que você se deu conta que te enxergavam diferente, porque as crianças não se enxergam diferentes, né? Exatamente. E foi uma sensação horrível, porque eu queria tirar a cor da minha pele, né? Eu fiquei meio que tentando me esfregar, assim, tentando tirar minha cor. E foi uma sensação horrível, porque até então eu não sabia que, né, as pessoas agiam diferente com as outras por conta da cor da pele. E aí eu fiquei na sala, as crianças foram brincar e eu fiquei na sala chorando. E aí no corredor passou uma professora de outra turma, de outra sala, que era uma professora negra, de cabelo encaracolado. E aí ela entrou na sala, né, perguntou por que eu tava chorando. E aí eu falei, né, contei que não queriam brincar comigo, que eu tinha aquela cor e tal. E aí ela falou algo que eu nunca esqueci, que é que eu nunca deveria abaixar a cabeça para pessoas como ele, porque eu encontraria muitos que não gostariam de mim por causa da minha cor, mas que aquilo não significava nada e que eu ia conseguir vencer se eu não desse atenção e não abaixasse a cabeça para pessoas como ele. E aí ela me levantou, tal, e ela chorou também. E aí ela me levou de volta para brincar. Acho que minha mãe nunca soube dessa história, ou se soube, pelo menos ela nunca quis me falar. Mas foi um episódio que me marcou muito, e é meio que um contraste, né? Porque nesse caso o professor viu o que eu passei, a professora viu o que eu passei, me deu um conselho que eu jamais esqueci, na época eu tinha só 6 anos de idade. E só que aí na sexta série, com vários professores, nenhum acabou percebendo. Então é um contraste Você bem tem interessante. alguns exemplos aí, né, do que Né? da importância que tem, na verdade, um professor, né? E a gente entende, obviamente, que é muito difícil, é uma profissão muito desvalorizada, né? Porque realmente verdade. pela carga de trabalho que se tem e precisa ficar se reciclando constantemente, né? Estudando pro resto da vida. Não é recompensado financeiramente da maneira que eu acho que deveria. Mas, ao mesmo tempo, tem uma importância tão grande, né? Essa professora que te passou esse ensinamento que você nunca esqueceu, porque, pô, você não esqueceu, inclusive, nenhum nome, né? Do coleguinha, porque é difícil com 6 anos a gente lembrar. E você não você lembra até hoje do nome dele. E eu não lembro o nome da professora. Eu lembro o nome da minha professora da época, que era a Simone, mas não foi ela que me deu o conselho. Mas a professora que me deu o conselho, eu não sei o nome dela até hoje. Mas ela te passou um ensinamento que pelo jeito você conseguiu pegar pra si, né? Sim. Aplicar na vida mesmo. Que é o que até hoje você defende, né? Você fala que é contra o vitimismo, essa coisa de usar, né, a raça e... Eu acho que eu tirei daí mesmo, né? A ideia de que se você abaixa a cabeça, não no sentido de que você não deve chorar ou se ofender quando você sofre racismo. Não, porque eu mesmo chorei, me ofendi e passei por isso outras vezes depois da minha vida. Que essa eu acho que para mim é mais marcante, até porque eu era criança. Mas
a ideia de que você não deve deixar com que isso te coloque para baixo, né? Eu acho que isso eu tirei daí. E a ideia de que o sucesso é a melhor receita contra o preconceito.